Irmãos, dando continuidade a esta série de sermões sobre os males dos nossos dias e como nós devemos enfrentá-los biblicamente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o desejo de agradar outras pessoas e como este pecado pode distorcer coisas importantes. Nós estudamos no último sermão desta série sobre ansiedade. E nós vimos que ansiedade é idolatria. Nós vimos que ansiedade é desconsiderar totalmente a providência maravilhosa do Senhor. E nós vemos que ansiedade só pode ser curada e tratada em Cristo Jesus. E agora a gente vai falar sobre este outro tema, no qual a Bíblia fala em muitas passagens. E todas as vezes que nós lemos as advertências nas Escrituras sobre o nosso dever de temer ao Senhor unicamente, nós vemos este pecado sendo exposto. Nós não devemos temer a homens. Eu gostaria de ler com os irmãos Gálatas capítulo 1, dos versos 10 a 14, texto que servirá de base para a nossa meditação, e um texto onde Paulo é muito claro na questão do agradar os outros. O texto nos diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E a minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a tua palavra. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que neste instante tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, somos falhos, e o Senhor trabalha em nós para crescermos dia após dia em santidade. Pai, nós queremos colocar a vida da tua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor continue dando disposição à tua igreja a aprender a tua palavra, a ouvir a tua palavra e principalmente a praticar a tua palavra. E que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração possam ser agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Amém. Hoje nós vivemos uma onda do politicamente correto. E é interessante que hoje em dia nós só podemos falar aquilo que for politicamente correto. Nós só podemos falar palavras afáveis, coisas boas, coisas que vão engrandecer a outra pessoa ou massagear o ego da outra pessoa. Nós só podemos falar coisas que estão em concordância. Nós só podemos falar se aquilo não for algo que a outra pessoa discorde. Hoje nós vivemos dias em que nós só podemos agir de acordo com normas que o mundo estabelece. Nós só podemos nos manifestar em determinados assuntos só quando a maioria no nosso meio não vai ser ofendida. Nós só podemos nos manifestar quando aquilo que iremos dizer não atingir a imoralidade do outro. Nós não podemos mais confrontar,
Nós não podemos mais dizer o que está certo e o que está errado. E nós vivemos dias em que nós só podemos ser aquilo que a sociedade quer que sejamos. É interessante que este politicamente correto chegou à infância de muitas crianças. E eu me lembro que eu cresci ouvindo algumas cantigas que fazem parte da cultura brasileira e que hoje estão sendo fortemente combatidas. Hoje crianças não cantam mais "Atirei o pau no gato", porque essa música incita a violência contra animais. Hoje crianças não ouvem, não cantam mais "O cravo brigou com a rosa", porque essa música incita a violência no lar e a rosa sai destruída e o cravo sai ferido. Muitas das crianças não conhecem mais "A canoa virou", porque naquela canoa um será responsável e aquela pessoa irá ficar debaixo da água e ninguém ali irá socorrê-la. Hoje, Marcha Soldado virou uma música esquecida, pois se aquele soldado não marchar direito, ele vai preso para o quartel. É interessante que eu cresci ouvindo isso e muitos aqui também escutam essas cantigas desde crianças. Mas o politicamente correto diz hoje que essas músicas atrapalham a formação de uma criança. Eu nunca tirei pau em nenhum gato. Eu nunca bati na minha esposa ou em outra pessoa. Nunca despedacei ninguém. Eu nunca me afoguei por ser culpado de algo. E é interessante a distorção dos nossos dias. E essa distorção acontece naturalmente por causa do nosso pecado. E o pecado aqui envolvido é o pecado de desejarmos agradar o outro. E esta cultura está entrando dentro da igreja. E provavelmente nós não poderemos mais pregar determinados textos. Porque a cultura e a sociedade vai dizer que é politicamente incorreto. Nós não poderemos mais falar que a homossexualidade é pecado. Então, poderemos riscar da nossa Bíblia Romanos, capítulo 1. Nós não poderemos mais falar de sofrimento. Então, nós poderemos riscar das nossas Bíblias, primeira epístola de Pedro, onde Pedro diz que o sofrer deve ser motivo de alegria dos cristãos. Nós não poderemos mais falar sobre o fim do mundo e a preparação para a volta de Cristo. Porque todas essas coisas aos olhos da sociedade são ruins. E nós iremos desagradar muitas pessoas quando nós pregarmos essas coisas. E nós olhamos que muitos têm aderido a esta onda. E vemos igrejas cheias. Onde as pessoas estão lá simplesmente porque os seus corações, os seus ouvidos estão sendo massageados. Elas estão lá porque pregadores têm falado pouco sobre o pecado e a necessidade de conversão. E falado que você é bonzinho. Tem falado que você vai receber muito do Senhor, só bênçãos, não vai ter sofrimento na sua vida. Então, por causa do nosso pecado, nós paramos de viver a vida cristã como deveríamos viver. Por causa do desejo de agradar outras pessoas, nós paramos de nos aconselharmos mutuamente.
por causa do desejo de agradarmos as outras pessoas, nós paramos de confrontar os pecados do outro. Porque se eu não faço, eu não quero que as pessoas façam comigo. Interessante, no testemunho do Guilherme aqui, ele disse exatamente isso: eu quero ser parte dessa igreja, quero ser repreendido pela igreja, quero ser bênção na vida dos irmãos, quando eu precisar também exortá-los. Isso é o viver cristão. Mas por causa do pecado, de desejarmos agradar o próximo, mais do que agradarmos a Deus, nós desvirtuamos e distorcemos a palavra de Deus. O primeiro perigo de agradarmos aos homens é a distorção de prioridades. E aqui eu começo com o mesmo ponto que eu comecei o sermão sobre ansiedade. É a idolatria. Desejar agradar o próximo, nós também podemos chamar de idolatria. Este é um grande problema, é um grande pecado. E nós ouvimos recentemente Cristo Jesus no Sermão do Monte, dizendo assim: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão agradar de um e desagradar do outro, ou vice-versa. E Cristo ali então está alertando sobre este perigo da inversão de valores, deixando claro que nós não podemos servir a Deus ao mesmo tempo que tentamos sermos agradados pelo homem. Lupriolo, neste livro, eu vou fazer as recomendações depois, mas o desejo de agradar outros, ele define idolatria como sendo uma moeda com dois lados. E um lado da moeda está escrito o desejo desordenado por algo. E o outro lado da moeda, na coroa, está escrito temor desordenado de perder algo. Quando nós pensamos neste pecado de desejarmos agradar os outros mais do que a Deus, nós olhamos estes dois lados da moeda. Nós estamos, por um lado, tentando obcecadamente agradar o próximo. Nós estamos ali distorcendo algo que foi dado por Deus, foi o seu mandamento de amar o próximo, e queremos bajular o próximo. E nós temos então este lado da moeda. E do outro lado da moeda nós temos o medo de sermos rejeitados. Então, por um lado buscamos aceitação e do outro buscamos não sermos rejeitados. E é interessante que nas Escrituras nós vemos isto com alguma clareza quando nós lemos João, no capítulo 2, nos versos 42 e 43. O texto bíblico nos diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Cristo, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam. E aqui a gente vê o primeiro lado da moeda. Eles creram em Cristo, mas eles tinham temor de mais alguém além de Cristo. Os fariseus. Eles queriam ser aprovados pelos fariseus. Então eles não seguiram a Cristo. E o texto bíblico continua dizendo ainda no verso 42. Eles não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. O medo de rejeição. Então eles creram em Cristo, mas o desejo deles de servir o outro era tão grande que eles não seguiram a Cristo porque eles tinham medo de perder o cargo na sinagoga, de não serem mais aceitos lá. E o verso de número 43 diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
amor pela aprovação dos homens está inexplicavelmente atado ao temor da desaprovação dos homens. E Paulo então ele diz aqui no verso de número 10: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Você já se fez essa pergunta? Você já olhou para a sua vida e perguntou: a quem eu estou procurando agradar aqui? Quem é o meu alvo? Eu estou agradando a Deus ou estou agradando os homens? Quando nós temos o desejo de agradar os homens, quando reina nos nossos corações tal ambição, nós estruturamos toda a nossa linguagem, nós estruturamos todo o nosso pensamento, nós estruturamos todo o nosso comportamento para que sejamos aceitos e não sejamos rejeitados. E como vocês podem ver isso no dia a dia? Hoje vocês estão olhando para o seu pastor e ele está diferente hoje. Poucos aqui já me viram usando blusa. E os que não repararam, repararam agora. Está quente. Mas muitas vezes, o usar blusa, no meu caso, é para ser aceito pelas outras pessoas. E eu coloquei essa blusa justamente para dar essa ilustração e ser aceitado por vocês. Mas quando eu olho uma simples ação dessa, pode ser pequena perto de outras ações. E aqui eu tenho que abrir também o meu coração como pecador e homem que sou. Este é um dos pecados com o qual eu mais luto. Saber equilibrar até que momento eu estou fazendo ou falando algo para agradar as pessoas ou para agradar a Deus. Muitas vezes nós nos entregamos ao desejo de sermos simpáticos, de sermos receptivos, de sermos acolhedores. Nós fazemos de tudo. E nós invertemos então as prioridades. Nós passamos a agradar mais o homem do que agradar a Deus. Mas eu amo as Escrituras porque ela me consola. Este não é um privilégio, este pecado não é um privilégio meu, não é um privilégio dos nossos dias. Você não foi sorteado para lutar contra este pecado. Quando nós olhamos as Escrituras, nós podemos ver no Antigo Testamento grandes homens de Deus, que em determinados momentos das suas vidas temeram mais a homens do que a Deus. E nós aprendemos recentemente sobre a vida de Abraão. Abraão mentiu por causa do seu temor dos homens. Quando nós olhamos o povo ali em Êxodo, o livro de Números nos relata essa história. Eles não entraram na terra prometida por quê? Porque eles temeram a homens. Naquela cidade, naquela região habita gigantes. Naquela região habita homens grandes demais. As cidades são fortificadas com muros. E lá em Números 13 você lê que aqueles homens se consideravam gafanhotos. Estavam com medo de serem esmagados, de serem rejeitados. Isso teve consequências. Eles se esqueceram da ordem dada por Deus.
vá. Eles preferiram então temer a homens do que temer a Deus. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, nós vemos muitas advertências ali feitas por Moisés. Nós podemos ler no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 7, que Moisés advertiu o povo a temerem a Deus, em vez de temerem aos deuses, aos falsos deuses, em vez de temerem aos exércitos que poderiam parecer numerosos, em vez de temerem o próximo, eles deveriam temer a Deus. Como você, então, descobre que você é uma pessoa que vive para agradar aos outros em vez de agradar a Deus? Nós temos algumas perguntas que podem, dependendo da sua resposta, te mostrar onde você está. No desejo de agradar as pessoas, aos outros. Você normalmente se pergunta: o que as pessoas irão pensar se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? Em vez de perguntar: o que Deus irá pensar de mim? Você se pergunta: será que eu vou falhar? Em vez de perguntar: como Deus será glorificado mesmo se eu falhar? Como posso fazer para que aquela pessoa me ame? Em vez de como posso mostrar o amor de Deus para esta pessoa? Será que se eu me tornar amigo daquela pessoa, determinada pessoa, melhorará a minha imagem, meu status, a minha posição? Em vez de perguntarmos: será que se eu me tornar amigo daquela pessoa, Deus será glorificado com isso? Em vez de perguntarmos: como posso evitar que aquela pessoa me rejeite? Nós deveríamos perguntar: como eu posso ser ministro de Deus na vida daquela pessoa, mesmo ela me rejeitando? Como eu vou suportar uma vergonha? Será que eu passarei vergonha se eu falar tal coisa, se eu agir de tal forma? Nós deveríamos perguntar, em vez disso: será que eu pecarei contra o meu Deus? Será que o nome do meu Deus será envergonhado? Quando nós mudamos as perguntas que fazemos, nós começamos a colocar as prioridades no lugar certo. É interessante que muitas vezes, hoje, na faculdade, no trabalho, na família, nós temos sempre o problema da pressão das pessoas que estão ao nosso redor. E a pergunta que nós fazemos e que mostra o nosso desejo de agradar os outros é: o que será que aquela pessoa espera que eu faça? Eu vou fazer tudo aquilo que ela espera. Não importa o que me custe. Nós deveríamos então perguntar: o que a Bíblia diz que eu devo fazer? Em vez de cedermos à pressão, nós deveríamos olhar para as Escrituras e buscarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós lemos um homem, a história de um homem que deu alguns passos sobre a água. Um homem que estufou o seu peito e disse: eu não vou te negar, Senhor, mesmo que aqueles ali te neguem. Um homem que, quando os soldados chegaram para pegar Cristo, ele sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Se nós parássemos
nessas histórias nós diríamos: Pedro é um cabra bom mesmo, viu? Cabra valente, homem forte. Mas as Escrituras nos mostram que Pedro também era um pecador. Ele lutou também com este pecado de querer agradar os outros. E como nós vemos isso? Como nós vemos quando Pedro nega a Cristo. Ali Pedro teve medo de ser rejeitado por aquele povo. Pedro teve medo de sofrer as consequências de dizer que era um cristão. Mas depois ele se arrependeu. Mas é interessante que mais para frente Pedro ainda encara este pecado. E ao ler Gálatas, nos nossos estudos na sexta-feira, eu me deparei com o capítulo de número 2. E a partir do verso de número 11, nós vemos que o próprio Paulo confronta Pedro em relação a este pecado. Ele diz assim, a partir do verso 11 do capítulo 2. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha que interessante. Quando nós lemos Atos, nós vemos que Pedro estava considerando os gentios como parte do povo de Deus. Ele se sentava com eles, ele comia com eles, ele andava com eles. Mas o texto continua. Quando chegaram então aqueles que eram da parte de Tiago, aqueles judeus que diziam que a circuncisão era obrigatória para os gentios, fazia parte desse processo de salvação. Sem a circuncisão eles não faziam parte da família de Deus. Pedro então muda a sua atitude. Ele se afasta. E por fim ele veio a apartar-se. E ele começou então a considerar os gentios como aqueles homens legalistas consideravam os gentios. E é interessante a expressão que Paulo aqui usa. Ele diz assim: temendo os da circuncisão. Pedro também lutou com este pecado de temer mais a homens. E aqui nós vemos que ele caiu neste pecado algumas vezes. Mas é interessante quando nós lemos as suas epístolas, provavelmente Pedro aprendeu a sua lição. E lá Pedro então diz que nós precisamos sofrer por Cristo, se for necessário. E devemos fazer isso com alegria. Que nós devemos testemunhar a verdade, andarmos de acordo com a vontade de Deus, tendo Cristo como modelo. Então, meu irmão, há esperança. Se você fizer a pergunta, será que eu tenho agradado mais a homens do que a Deus? E se a resposta for sim, há esperança, porque houve esperança para Pedro. Houve esperança para Abraão, houve esperança para Moisés, houve esperança para o povo de Deus. Mas além de distorcermos as prioridades, nós distorcemos também o Evangelho. E a distorção do Evangelho é algo que nós vemos com muita frequência relacionada a este pecado. Quando os homens desejam agradar os outros, eles distorcem aquilo que a Bíblia diz, eles distorcem aquilo que Cristo fez. Eles desconsideram a obra de Cristo e falam apenas aquilo que é gostoso, é cômodo, é confortável. E nós podemos ver isso na teologia da libertação. Nós podemos ver isso na teologia da prosperidade. E nós vemos isso nesses falsos mestres que se levantam como detentores do evangelho verdadeiro, mas distorcem esse evangelho verdadeiro. E aqui Paulo estava enfrentando este problema quando escreveu esta epístola. E quando nós lemos o início da sua epístola, nós vemos o quão bravo ele estava.
o quão enfurecido ele estava, porque a igreja lá na Galácia estava passando do evangelho verdadeiro para outro evangelho. Que Paulo diz, este não é o evangelho verdadeiro. Nem mesmo é o evangelho. E ele é duro nas suas palavras e diz que todo aquele que distorce o evangelho de Cristo, que prega outra coisa que não seja o evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Será que nós já pensamos na seriedade disso? O verso de número 10 encerra com um argumento muito forte de Paulo. E ele diz assim, se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Porque muitas vezes os homens não querem ouvir sobre Cristo. Quando nós pensamos no Evangelho, nós precisamos pensar nas suas implicações. As boas novas vieram com a encarnação de Cristo, com a sua humilhação, com o seu sofrimento, com a sua morte de cruz e com a sua ressurreição. Este é o Evangelho. E viver debaixo dessa boa nova, viver debaixo deste Evangelho, implicará em viver temendo a Deus e não os homens. O pecado, ele distorce o Evangelho porque ele quer manter o controle das coisas. E muitas vezes é mais fácil para nós distorcermos o Evangelho para agradarmos as outras pessoas e sermos aceitos nos nossos círculos. Muitas vezes nós reduzimos o padrão estabelecido pelo próprio Cristo para sermos aprovados pelas outras pessoas. Talvez a homossexualidade não seja um problema assim, né? Talvez a pedofilia não seja um problema assim, né? Será? Não, o aborto não é errado. Nós vamos abaixando o padrão. Isto é distorcer o Evangelho. E quando nós abaixamos o padrão, o pecado é quem governa as nossas vidas. E nós vivemos então um Evangelho que diferente do que Paulo pregava. O Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho que vinha do próprio Cristo Jesus. E quando nós distorcemos esse Evangelho, nós vivemos um Evangelho que vem de homens. E os homens são pecadores. E ele vai estar permeado de pecado. Então viver debaixo deste Evangelho vai exigir de nós morrer para o pecado diariamente. Vai exigir de nós confrontarmos a outra pessoa. Vai exigir de nós seguirmos este padrão estabelecido, que é Cristo Jesus. E a pergunta é, debaixo de qual evangelho você tem vivido? Nós temos vários aí no mercado. Você pode escolher. Existe o Evangelho segundo Allan Kardec. Existe o Evangelho segundo Edir Macedo. E vários outros. Mas existe o Evangelho segundo Jesus Cristo. Puro, simples e verdadeiro, como C.S. Lewis disse. Qual evangelho você tem vivido? O desejo de agradar homens, então, implica num terceiro e último perigo aqui hoje. Nós veremos hoje.
distorce a proclamação da palavra de Deus. Então o fim do verso 10 diz: se eu então visasse agradar apenas homens, eu não seria servo de Deus. Quando nós desejamos agradar homens, nós adaptamos a mensagem do Evangelho. E nós, ao adaptarmos a mensagem do Evangelho, nós corremos riscos de mudarmos o Evangelho. A Bíblia é clara ao dizer que Cristo deixou uma ordem. E a ordem deixada por Cristo foi: pregue o Evangelho a toda criatura. Qual Evangelho Cristo estava se referindo? A Ele mesmo. O único Evangelho capaz de salvar. O único Evangelho capaz de aproximar o homem de Deus. Mas, por causa desse pecado, nós começamos a usar palavras de bajulação. Nós começamos a pregar este Evangelho com intuitos gananciosos. É interessante que em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, nos versos 4 e 5, Paulo ele diz e deixa bem claro: olha, em momento algum eu fiz uso das bajulações. Em momento algum o meu intuito foi a ganância. Mas foi pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Esta era uma das grandes lutas que os apóstolos enfrentaram ao escreverem e ao conduzirem a igreja. Os homens estavam distorcendo a proclamação do Evangelho por causa unicamente do seu pecado. Eles estavam distorcendo a ressurreição de Cristo. E Paulo então precisa escrever a Corinto para dizer que Cristo realmente ressuscitou. E ele disse assim: ainda há uns 500 aí que viram o Cristo ressurreto. Bata na porta deles e pergunte. Pedro precisou escrever a sua segunda epístola porque os homens estavam distorcendo a pregação de que Cristo voltaria. E eles estavam perguntando: será mesmo que Cristo vai voltar? Em todas as epístolas nós podemos ler coisas assim, que os apóstolos então escrevem, porque a proclamação estava sendo distorcida. Quando nós vivemos para agradar pessoas, na nossa proclamação, raramente nós confrontamos o pecado da vida do outro. Raramente nós desafiamos ou questionamos as opiniões que estão fora da Bíblia. Raramente nós resolvemos os nossos conflitos. Nós preferimos mudar de assunto e evitar. Então, futebol e religião não se discutem. E muitas vezes nós nos submetemos a isso e deixamos pessoas viverem no evangelho distorcido. E não pregamos o verdadeiro evangelho. Porque nós não queremos criar oposição a elas. Raramente nós revelamos aos outros quem nós realmente somos, quando o nosso intuito é agradar o outro. E outra característica de uma proclamação distorcida é que muitas vezes a nossa fala está permeada de mentiras. Abandonar este pecado vai exigir que nós falemos a verdade em todo o tempo, como Paulo exorta aos Efésios. Proclamar o Evangelho vai exigir que nós
cheguemos no nosso irmão com amor, mas falemos, você está errado, querido. A Bíblia diz isso. Fazer uma proclamação correta do Evangelho é apresentar Cristo. É mostrar que nós somos pecadores e que assim como nós, a outra pessoa também necessita da misericórdia de Deus, como nós lemos em Romanos, no capítulo 11. Quando nós observamos este pecado sendo assumido pela igreja como algo normal, a primeira área da igreja que sofre é a área de evangelização. E nós vemos muitos crentes super agentes secretos. Ninguém sabe que aquela pessoa é crente. E quando descobrem, foi por causa de um deslize. Ops. E a pergunta é, será que você não tem sido um crente agente secreto? Às vezes nós nos escondemos atrás da frase que é colocada ao Agostinho ou a Francisco, que prega o Evangelho, se preciso, use palavras. Não, meus irmãos, proclamação significa que você tem que pregar, que você tem que falar. Você foi chamado para isso também. Essa não é uma responsabilidade apenas minha e do reverendo Mauro. Cristo nos chama para pregarmos este evangelho verdadeiro, sem distorção, repreendendo, corrigindo. E quantas pessoas têm dito, pastor, não consigo pregar o evangelho, sou muito tímido. Sabe o que está por trás da sua timidez? O desejo de agradar os outros. Ou o desejo de ser rejeitado pelos outros. Não é desculpa para você não pregar o Evangelho. Quanto tempo você tem separado do seu dia a dia para pregar a palavra do Senhor? Fique tranquilo. Para você pode ser uma má notícia o que eu vou dizer agora. Mas pregar o Evangelho vai exigir que você fale de sofrimento. E vai exigir que muitas vezes você sofra. Pregar o Evangelho corretamente, com o intuito de agradar e glorificar a Deus, vai exigir que você confronte o pecado do teu irmão em amor, mesmo que isso resulte que ele vire as costas para você. E se ele fizer isso, ele tem um sério problema de imaturidade e não quer aprender. Pregar este evangelho para glorificar a Deus vai exigir de você coragem para ser diferente no meio dessa sociedade politicamente correta. E agora? Procure agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Como você vai agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Não se preocupando com fazer coisas e falar coisas que vão melhorar a sua reputação, mas fazer coisas que represente a sua obediência a Deus e que mostrem o seu amor a Ele.
Vai ser você buscar em todos os seus atos glorificar a Deus em vez de procurar elogios para si. Em vez de buscar bajulação para si. Vai ser se preocupar com as recompensas eternas que você vai ganhar. E não com as recompensas terrenas. Agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida vai exigir de você a promoção da paz. Vai exigir de você mostrar o amor aos outros, mesmo que você seja rejeitado. E ela vai tirar então a honra que você receberia por agradar ou bajular alguém, pela glória de Deus. Procure, dia após dia, obter a aprovação de Deus. Que a aprovação de Deus seja a prioridade na sua vida, não a aprovação dos homens. E procure caminhar passo após passo em direção à vontade soberana e suprema de Deus. Como você faz isso? Desejando ardentemente agradar a Deus, temendo a Deus acima de todas as coisas e apresentando e sendo, na verdade, um bom representante do nome de Cristo onde você está. E que nesta caminhada exigir que você não faça determinadas coisas porque são contra a vontade de Deus, que você tenha coragem para não fazê-las. Se nessa caminhada você encontrar alguém que queira te subornar, que você não aceite suborno. Que nessa caminhada você for tentado a abrir mão de algum princípio bíblico para satisfazer o desejo de alguém, que você não caia neste desejo. Porque aquilo que as pessoas podem te dar quando você tem o desejo de agradá-las não é nada comparado ao que Deus te dá. Então agrade a Deus e procure viver uma vida de acordo com a sua vontade. E que nós possamos então declarar isso. Que o nosso desejo seja ser cada dia mais e mais parecido com Cristo. E que nós possamos buscar isso para agradarmos a Deus e glorificarmos o seu nome, não a nós mesmos e as outras pessoas. E agora? Procure agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Como você vai agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Não se preocupando com fazer coisas e falar coisas que vão melhorar a sua reputação, mas fazer coisas que represente a sua obediência a Deus e que mostrem o seu amor a Ele. Vai ser você buscar em todos os seus atos glorificar a Deus em vez de procurar elogios para si. Em vez de buscar bajulação para si. Vai ser se preocupar com as recompensas eternas que você vai ganhar. E não com as recompensas terrenas.
Agradar a Deus em primeiro lugar na sua vida vai exigir de você a promoção da paz. Vai exigir de você mostrar o amor aos outros, mesmo que você seja rejeitado. E ela vai tirar então a honra que você receberia por agradar ou bajular alguém, pela glória de Deus. Procure, dia após dia, obter a aprovação de Deus. Que a aprovação de Deus seja a prioridade na sua vida, não a aprovação dos homens. E procure caminhar passo após passo em direção à vontade soberana e suprema de Deus. Como você faz isso? Desejando ardentemente agradar a Deus, temendo a Deus acima de todas as coisas, e apresentando e sendo, na verdade, um bom representante do nome de Cristo, onde você está. E que nesta caminhada exigir que você não faça determinadas coisas porque são contra a vontade de Deus, que você tenha coragem para não fazê-las. Se nessa caminhada você encontrar alguém que queira te subornar, que você não aceite suborno. Que nessa caminhada você for tentado a abrir mão de algum princípio bíblico para satisfazer o desejo de alguém, que você não caia neste desejo. Porque aquilo que as pessoas podem te dar quando você tem o desejo de agradá-las não é nada comparado ao que Deus te dá. Então agrade a Deus e procure viver uma vida de acordo com a sua vontade. E que nós possamos então declarar isso. Que o nosso desejo seja ser cada dia mais e mais parecido com Cristo. E que nós possamos buscar isso para agradarmos a Deus e glorificarmos o seu nome, não a nós mesmos e as outras pessoas.